Olá, meu amigo, olá, minha amiga que me escutam aqui. Hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo para a recuperação do alcoólatra, ou recuperação do etilista, ou recuperação do alcoolista. É um tema que, independente da filosofia que você utiliza, da filosofia que você vai utilizar, ele é importantíssimo, porque ele corresponde ao primeiro passo. E não é o primeiro passo dos alcoólicos anônimos, é o primeiro passo da recuperação. E isso não se baseia somente na recuperação do paciente alcoólatra. Esse tipo de reconhecimento, esse tipo de passo a gente precisa ter em qualquer necessidade de alteração do rumo da nossa vida, que é a necessidade de reconhecer. Sempre quando a gente precisa mudar algo na nossa vida, a gente só consegue de fato mudar quando a gente reconhece. Não existe a mudança quando ela vem de fora, porque ela precisa vir de dentro. É uma mudança de perspectiva, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de caráter, é uma mudança filosófica na vida da pessoa. E só ela pode fazer isso de fato. As pessoas que estão ao redor, que estão no entorno, os familiares, eles auxiliam sim, auxiliam sobremaneira. Porém, nenhum esforço desse vai ser o suficiente se o paciente não decidir mudar. E para decidir mudar, ele precisa reconhecer o estado atual dele. Um paciente que é diabético, para ele mudar os seus hábitos de vida, ele precisa se reconhecer diabético. Um paciente que é alcoólatra, para mudar os seus hábitos de vida, mudar a sua rotina, mudar a sua perspectiva, ele precisa se reconhecer alcoólatra. E essa é a maior dificuldade de todo paciente alcoólatra. Ele não consegue se reconhecer como alcoólatra. Por quê? Ele costuma conviver com outros alcoólatras. Ele costuma conviver com outras pessoas que não são necessariamente alcoólatras, mas que vivem aquele mundo que ele vive, que é o mundo da bebedeira, é o mundo do vício, é o mundo do álcool, é o mundo das coisas que envolvem o álcool. Então ele vê essas pessoas e não consegue enxergar elas como alcoólatras, ou pelo menos parte delas como alcoólatras. E não enxergando parte delas como alcoólatras, ele se identifica com elas. E essa identificação é uma identificação de proteção. Ele se protege mentalmente contra esse pensamento. Por quê? Porque se definir alcoólatra é um pensamento retrógrado, é um passo atrás na sua vida. Quando no meu período de bebedeira, que foram durante muitos e muitos anos, eu não me reconhecia como alcoólatra, porque eu via outras pessoas bebendo socialmente, eu via outras pessoas que não bebiam tanto eu, algumas que bebiam tanto quanto, e eu não conseguia reconhecer elas como alcoólatras. Esse era um mecanismo de proteção psicológico meu. Porque se eu reconhecesse elas como alcoólatras, se eu julgasse elas como alcoólatras, se eu avaliasse, se eu fizesse um juízo de valor da vida dessas pessoas ou do comportamento delas, eu estaria me auto-julgando. E a gente não gosta de fazer isso. Independente do que você seja, você não gosta de se auto-julgar. É um sentimento ruim. É uma prática saudável, porém traz sentimentos ruins. Ok? Então, se reconhecer como alcoólatra é o primeiro passo. Como eu falei no começo, não só para os alcoólicos anônimos, mas sim para qualquer roteiro que você vai utilizar na sua recuperação. Inclusive, esse é o primeiro passo dos alcoólicos anônimos, justamente por esse motivo. O paciente que não quer, que não se reconhece como alcoólatra, ele não tem chance de prosperar na sua recuperação. Ele pode até mudar os seus hábitos, porém essa mudança é momentânea, essa mudança ela é sazonal, ela vai acabar. Por quê? Porque ele está mudando conforme a necessidade da sua família, a necessidade da sua esposa, a necessidade do seu esposo, a necessidade dos seus pais, a necessidade dos seus filhos. Ele não está mudando por si mesmo.
Ele está mudando porque algo externo está cobrando dele. Ele não se reconhece como alcoólatra, mas ele acha que, atendendo a essa necessidade que vem de uma pessoa externa ou de um grupo de pessoas que estão no entorno dele, ele pode vir a controlar a situação novamente. Então, esse paciente que não se reconhece como alcoólatra, que não consegue se visualizar como uma pessoa que precisa de cuidados, que precisa de recuperação, ele vai mudar momentaneamente durante uma semana, um mês, quiçá talvez um ano, até mais 2, 3 anos. Porém, ele fez essa mudança por outras pessoas, não por ele. Então a mudança de fato não ocorreu. O que ocorreu foi uma mudança dessa casca, uma mudança daquela casca que é a aparência da pessoa, a aparência das suas ações, a aparência dos seus atos, a aparência do seu comportamento. Porém, a essência não mudou. E quando a essência não muda, mais cedo ou mais tarde, ela vem novamente atacar. Esse fantasma, essa essência, esse vício do passado, ele vai vir com força total. É por isso que normalmente a gente vê que as recaídas, elas são muito piores do que a ocorrência. As recaídas, elas são muito piores do que o estado anterior, que já era provavelmente um estado extremamente depreciativo. Por quê? Porque ela volta com força total, porque nunca houve uma mudança nela, nunca houve um arranhão naquele comportamento dela. Porque o comportamento que mudou foi o comportamento que lhe era cobrado. Então lhe cobravam não chegue tarde, lhe cobravam não beba, lhe cobravam não vá lá em tal lugar, lhe cobravam você está muito agressivo, lhe cobravam você não está frequentando assiduamente a escola, a faculdade, o trabalho. Então isso mudou esse comportamento, porém a essência, que era a origem do comportamento, não mudou. E isso é um grande problema. E é um problema ainda maior porque a pessoa ela passa uma semana, um mês, meu Deus, talvez um ano se enganando as pessoas ao seu redor e se enganando. E isso nos traz também à mente, nos traz à luz um outro comportamento que é clássico do paciente que é alcoólatra, que é o da manipulação, que é o da mentira, que é um comportamento que a gente vai tratar futuramente, que carece de muito cuidado, de muita alteração. É um caráter que foi desviado e que esse desvio, ele funciona de forma a facilitar a vida do paciente alcoólatra. Porque a vida dele é facilitada quanto mais ele consegue manipular as pessoas ao seu entorno, quanto mais ele consegue mentir, omitir para as pessoas que lhe são bem-vindas, as pessoas que lhe são amadas. Então quer dizer que quando ele não se reconhece como um alcoólatra, ele não vê a necessidade de mudança da sua essência, ele vê a necessidade de mudança do seu comportamento. Porém, a mudança do comportamento, ela não perdura. Ela não é sólida, porque só é sólido aquilo que muda de dentro para fora. E eu posso falar isso com muita propriedade, né? Não é uma filosofia barata. Eu fui um paciente alcoólatra, eu sou um alcoólatra em recuperação, porém o meu estado de alcoolismo perdurou por décadas. E durante essas décadas, não foi somente nos últimos 2, 3, 4 anos que a situação piorou, porque é isso que normalmente as pessoas utilizam como desculpa para o seu estado alcoólico, né, para a sua carreira alcoólica. O problema já existia há muitos anos atrás. E há muitos anos atrás, a minha família me chamava a atenção. Quando eu me casei, a minha esposa começou a me chamar a atenção. Então, o que aconteceu? Eu mudava o meu comportamento, eu não mudava a minha essência. Por vários episódios, eu parei de beber. Por vários episódios, eu mudei o meu comportamento. Por vários episódios, infelizmente, eu deixei de me reconhecer como um paciente alcoólatra e aproveitar aquela oportunidade para mudar a minha essência, para mudar o meu comportamento vindo de dentro, para mudar o meu interior, para começar a partir desse ponto que é o de reconhecer
que eu sou um paciente alcoólatra, que eu tenho um problema, a partir desse ponto eu começar a trabalhar todos os pontos que convergem para o meu problema. Todos os pontos que vamos trabalhar futuramente nos próximos episódios. E isso é fundamental. Se você conhece alguém, se você é um paciente alcoólatra, ou se você é amigo, esposa, esposo, filho de um paciente alcoólatra, e você força ele a mudar o seu comportamento, você está agindo errado com ele. O grande objetivo nesse momento é fazê-lo reconhecer que ele tem um problema com o álcool, que ele tem uma doença que é o alcoolismo. E reconhecer essa doença, se reconhecer como alcoólatra, é mais do que 50%, 60% do caminho. É um passo fundamental, é uma chave mestra para mudar de vida, é uma chave mestra para você mudar de comportamento. Porque quando você se reconhece alcoólatra, quando você se reconhece com um problema, você consegue acompanhar toda a sua rotina diária, você consegue mudar o seu comportamento, o seu caráter, os seus pensamentos por conta da necessidade de mudança interna do comportamento que você criou ao longo desses anos. Porém, se você não se reconhece, se você está agindo somente para mascarar o que as pessoas querem ver, mais cedo ou mais tarde essa máscara vai cair e vai vir de uma maneira muito pior, infelizmente. Então, se você é o paciente, se você é o parente, se você é o familiar, se você é o amigo, faça, lute, trabalhe para que o seu amigo, o seu familiar, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, ele se reconheça como alcoólatra. Ele faça todo um trabalho a partir desse reconhecimento. Porque, infelizmente, eu vou lhe dizer, não existe recuperação se você não se reconhece alcoólatra. Você pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 5 anos sem beber. Porém, se você não se reconheceu como um paciente alcoólatra, se você não se reconheceu como um problema, essa calmaria vai passar. Essa calmaria vai passar e você vai perder todos esses anos da sua vida. Porque o tratamento do paciente alcoólatra, ele não ocorre 1 vez por semana, 2 vezes por semana com psiquiatra, com psicólogo. Ele ocorre todo dia. O maior tratamento do paciente alcoólatra ocorre todo dia. Aonde que ele ocorre todo dia? Ocorre todo dia dentro da cabeça dele, dentro do coração dele. Só que esse tratamento só se inicia quando ele se reconhece como paciente alcoólatra, quando ele se reconhece com um problema. E não tem nenhum médico, e não existe nenhum psiquiatra, não existe nenhum psicólogo, não existe nenhuma terapia de grupo que seja mais poderosa do que esse reconhecimento dele como um paciente alcoólatra, como um paciente que tem problemas que inspiram cuidados. Então, reconheça-se como um paciente alcoólatra ou ajude a pessoa que você quer bem, que você ama, a se reconhecer como um paciente alcoólatra. Esse é o primeiro passo, é a pedra fundamental para que ocorra toda a mudança. E eu vou lhe falar, a mudança é incrível. Se você conheceu um paciente que antes ele não bebia, ele passou a beber e depois, quando ele se tornou um alcoólatra em evidência, você sentia saudades daquele paciente antigo, daquele amigo antigo, daquele marido antigo, daquela pessoa que você reconhecia no passado, eu vou lhe falar, a nova pessoa depois do tratamento dele iniciado o tratamento, vai ser muito melhor do que tudo aquilo que você viu no passado. É maravilhoso, é surpreendente, é mágico, porque ele corrige não só os problemas que ele tinha com o álcool, não só os desvios de caráter que ele tinha com o álcool, os desvios de caráter que o álcool evidenciaram, mas ele melhora em todos os outros sentidos. Ele vai ser um melhor marido do que nunca, jamais foi. Vai ser uma melhor esposa do que jamais foi. Vai ser um melhor filho, um melhor funcionário, um melhor patrão, uma melhor pessoa em todos os sentidos. Porque o tratamento ele é completo.
A gente não é só extirpar a bebida, não é só fechar a garrafa. É um tratamento numa completude fisiológica, física, psicológica, completa, que faz a pessoa mudar num sentido positivo da vida. E você, se você quer isso, continue ouvindo as nossas mensagens, os nossos podcasts, os nossos vídeos no YouTube, porque você vai se surpreender. Então era essa mensagem de hoje, meus amigos e minhas amigas. Eu espero que vocês assimilem essa mensagem porque ela é importantíssima. Inclusive ela foi colocada como um dos primeiros episódios do podcast justamente por isso, pela importância que ela tem na recuperação completa do nosso amigo, do nosso parente, do nosso familiar, ou a nossa recuperação. Você vai se surpreender com as coisas que vão acontecer na sua vida. Então era isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Até semana que vem. Um grande abraço e fiquem com Deus.